Pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Botelho Filho, endocrinologista, e vamos ter um papinho aqui, uma conversa boa sobre diabetes. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, eu queria saber do senhor, há quanto tempo o senhor atua na área médica? Eu entrei na residência de endócrino em 2006, terminei em janeiro de 2008, então como endocrinologista formalmente desde 2008. Ainda fiz uma extensão, um R3, mas como endocrinologista posso dizer que há 10 anos exatamente agora. Entendo. Professor, eu queria saber do senhor se o senhor atua mais na rede pública ou na rede privada? Atuo em ambos. Sempre atuei nos dois espectros. Gosto de trabalhar no SUS e também gosto de trabalhar na iniciativa privada. Professor, em relação à diabetes, quais são os medicamentos mais prescritos no seu dia a dia? Depende. Porque difere muito do SUS e a privada, né? Na rede privada você tem acesso a todo tipo de medicamento que já é lançado comercialmente. No SUS a gente tem muitas restrições. No SUS, essencialmente, o que a gente utiliza de antidiabéticos orais são sulfonilureias e metformina, e insulinas, as mais clássicas, a NPH e a regular. Esse é o arsenal que a gente dispõe no SUS com mais frequência. Ok. Professor, e como é feito o diagnóstico inicial da diabetes? O diagnóstico ele é feito através de exame laboratorial. Diabetes é uma doença com poucos sintomas. Então, muitas vezes o paciente não sabe que tem a doença, descobre fazendo exames laboratoriais de rotina, no caso, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, ou quando o paciente tem sintomas característicos da doença e determinado valor da glicemia, né? Atualmente glicemia acima de 200, com os sintomas característicos da doença. Professor, e o acompanhamento desse paciente? A diabetes é uma doença crônica, né? Então, a grande maioria dos casos, o paciente vai precisar fazer um acompanhamento durante toda a vida. E a frequência de acompanhamento ela varia muito de acordo com o controle, se ele está adequado ou não. Pacientes com um controle regular ou inadequado, eles podem ser vistos desde uma periodicidade mensal ou até 3, 4 meses. Tem pacientes que são extremamente bem controlados que podem ser vistos aí 2, 3 vezes no ano. Entendo. Ô, professor, e quais são as maiores complicações, assim, a frequência, assim, o que é que mais aparece para atrapalhar assim, esse tratamento? O que atrapalha o paciente com diabetes é que, como é uma doença pouco sintomática, durante o início da doença, eles não se atentam muito e não se preocupam muito com o controle, né? Porque são pouco sintomáticos, muitos têm a doença há anos e não descobrem. Então, muitas vezes é difícil para o profissional você tentar conscientizar dessa importância de controlar o exame laboratorial, que esse é o parâmetro de controle. A gente vai pelo exame, pela hemoglobina glicada, pelas glicemias. Quando o paciente não faz esse controle adequadamente, ele desenvolve as complicações crônicas do diabetes. Essas complicações crônicas, que decorrem da exposição do corpo há muito tempo sob hiperglicemia, sob condições de hiperglicemia, então aí você vai ter as grandes complicações: infarto, acidente vascular encefálico, doença renal crônica terminal, cegueira, amputação de membro. Essas são as complicações temíveis que a gente tem. Entendo. Professor, e o tratamento não farmacológico? O tratamento, a educação em diabetes, como a gente chama hoje, ela é parte integrante do tratamento. É uma etapa fundamental e muito negligenciada, principalmente no âmbito do SUS. Os pacientes portadores de diabetes, eles têm que, idealmente, serem mais bem conscientizados e informados sobre a doença, principalmente aqueles que fazem uso de insulina. A insulina é um medicamento que exige um controle maior, exige uma disciplina maior. Então, você orientar os pacientes em relação ao estilo de vida, em relação aos efeitos colaterais da medicação, em relação à administração correta da medicação, então isso faz muita diferença. Às vezes você tem um paciente que não está bem controlado, que ele não está aplicando a insulina de maneira correta. Ele acha que está aplicando a dose certa, mas quando você pede para ele demonstrar, ele não sabe demonstrar. Então não adianta a gente simplesmente receitar. Você tem que treinar, tem que educar. Por isso que isso envolve vários profissionais, não só o médico. Os centros de diabetes, idealmente, eles têm que ter enfermeiros, eles têm que ter psicólogos. Uma criança com diabetes tipo 1, por exemplo. Você tem que conscientizar toda a família, né? Você tem que preparar a família para esse contexto. Às vezes a gente diagnostica diabetes em crianças com 4 anos, 3 anos.
Diagnóstico recente, criança com menos de 1 ano de idade. Você tem que educar a família. Esclarecer, né, a população. Professor, e uma pergunta. Qual o impacto social o senhor acredita que a diabetes causa no Brasil? Enorme. Diabetes é uma doença que leva à incapacidade econômica, né? É desabilitante, então as complicações crônicas, amputação de membro inferior, infarto, AVC, são coisas que diminuem a vida economicamente ativa de uma pessoa, né? Então o impacto de saúde pública relacionado à diabetes é elevadíssimo, não só no Brasil, no mundo todo. E vem crescendo, porque diabetes vem pegando carona no crescimento das taxas de obesidade no mundo todo. Então é uma doença que tem um impacto econômico altíssimo, é uma doença que a mortalidade muitas vezes ela é subestimada, porque a pessoa não morre como causa principal diabetes, mas ela teve um AVC e era diabético há anos, infartou, é diabético há anos. Então assim, o diabetes entra como comorbidade de uma série de causas mortes aí da população brasileira. Professor, e quais são os profissionais que o senhor mais costuma encaminhar? Bom, o portador de diabetes ele tem que ser cuidado por nutricionista, né, psicólogo, educador físico seria também uma especialidade interessante, né, porque são pacientes que precisam muitas vezes de uma atividade física direcionada, de outras especialidades médicas voltadas à complicação crônica, então cardiologista, oftalmologista, nefrologista, cirurgião vascular, né, que aí é um manejo associado das comorbidades, né, e principalmente esses. Professor, e em questão assim, de resultados, o senhor como profissional da saúde, quais o senhor acha que são os melhores caminhos para a gente buscar essa melhoria acerca da diabetes? Olha, a gente precisaria melhorar o enfoque na parte preventiva, né, porque diabetes é uma doença que está muito ligada à obesidade, né? 90% dos casos são ligados à obesidade. Então, a gente tem uma população que vem aumentando de forma assustadora, né? Mais da metade dos brasileiros são obesos, e isso vai trazendo todas as comorbidades associadas, e o diabetes vem junto. Então, assim, a prevenção e combate à obesidade seria um aspecto muito importante, que inclusive vem sendo cada vez mais ressaltado como parte do tratamento do diabetes. Então, não só tratar o diabetes, mas tentar trazer esse paciente com a faixa de peso melhor, porque isso melhora o controle, né? Capacitar melhor os profissionais de atenção básica, porque boa parte dos diabéticos não precisam ser acompanhados por endocrinologista. Boa parte dos pacientes de diabetes tipo 2 podem perfeitamente ser bem conduzidos por médicos de família. Entendeu? E aí você encaminha para o especialista aqueles casos mais complicados, o paciente que está precisando de múltiplas drogas, uso de insulina, né? Um diabético tipo 1 na infância, mas em geral, boa parte dos casos poderia ser tratada ainda na rede básica. Sabe? E a gente percebe que existe uma deficiência na rede em relação a isso. Entendo. E professor, para terminar, quais são as suas considerações finais acerca de recomendações para as pessoas que estão me assistindo, para tanto os profissionais de saúde quanto para os pacientes? Diabetes é um assunto de suma importância para qualquer profissional de saúde, né? Porque é uma condição que impacta a vida de muitas pessoas, né? Há uma doença de incidência cada vez maior, debilitante, né? De difícil convencimento muitas vezes da população em respeito à necessidade do tratamento adequado, né? Então assim, é uma doença de uma das endocrinopatias mais frequentes no mundo, né? Então é uma doença que precisa de esforços, né? Então eu acho que esse seria o recado mesmo. Muito obrigado, professor. Nada. Valeu. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim com mais um bate-papo com o especialista. E para mais informações, pode acessar aqui o site www.davi.com/diabetes e vai ter todas as informações. Nos sigam no Instagram, @davi/diabetes. E é isso, pessoal.